Então, vamos combinar entre nós que o que a gente falar aqui tenta tirar pelo menos uma coisa, uma ideia, para que tu coloque isso em ação. Se a gente for parar para pensar, o alimento ele tem já, não é nem culpa nossa, nem por opção nossa, o alimento ele já foi formado na nossa mente como sendo algo que nos conecta, né? Tanto que era através do alimento que a gente ficava conectado à nossa mãe. A gente precisava criar esse relacionamento de que a gente precisava do alimento, que a gente precisava do amparo dela para poder ficar perto dela, para poder desenvolver, né? Era a partir disso que a gente garantiria a nossa vida. Então, um alimento ele já começa desde esse momento que a gente é um recém-nascido, ele já começa a ter essa importância sentimental dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mente. Então, o alimento, sim, o alimento ele desperta emoções, ele desperta lembranças, ele nos conecta com pessoas, inclusive. A gente consegue conhecer muito de um povo, de uma família, de uma tradição através do alimento. Então, olha quanta ligação que o alimento tem com as nossas emoções, principalmente. Mas aí, a partir do momento que a gente começa a abrir para novas fontes de conhecimento, novas fontes de informação, a gente começa a ver esse mundo de que tal alimento é bom, tal alimento é ruim. E normalmente, o que é categorizado como um alimento ruim são aqueles alimentos que tu gostaria realmente de comer. São normalmente aqueles alimentos que te despertam algum tipo de emoção. E já aqueles alimentos que são categorizados como bons, são normalmente também aqueles alimentos que tu não tem lá muito valor afetivo, tu não tem muito sentimento envolvido com aquele alimento. E aí começa na nossa mente aquele diálogo, né? Entre o que seria o alimento bom e entre o que seria o alimento ruim. E aí a gente olha para aquele alimento que a gente categorizou, que foi colocado na nossa mente que ele é um alimento ruim, que, mas eu talvez vou comer só um pedaço dele. Só um pedaço. Aí tu vai lá, tu te permite a comer só um pedaço, permite porque... Perceba, né, que a gente não precisa se permitir ou não a comer um alimento. E isso a gente já vai falar agora ao longo do nosso conteúdo de comer intuitivo, de intuitive eating. E tu vai entender o porquê isso. Mas a gente se permite, então, nesse primeiro momento, a comer um alimento que a gente acha que a gente vai dar a primeira mordida. Aí a gente dá a primeira mordida, quando a gente vê, a gente terminou de comer todo o alimento. Digamos que uma rosquinha, né? Digamos um pedaço de torta. A gente achava que não, eu vou ter o autocontrole, vou comer só um pedaço, depois eu vou deixar de volta na geladeira e tal. E quando vê, o pedaço nem tem como voltar pra geladeira porque não tem mais nada ali. E aí a gente fica naquele sentimento de, eu não consigo, eu tenho que tirar esse alimento da minha vida, eu tenho que entrar numa dieta. Quem aqui nunca entrou numa dieta? E vamos e convenhamos, eu sempre gosto de falar que se as dietas dessem certo, ninguém entraria na próxima, né? Porque ela já teria dado certo de início. É um sinal de que alguma coisa tá errada, né? A gente, a partir do momento que a gente entra numa dieta, que a gente acha que é uma restrição, que a gente não pode mais comer tal alimento, que a gente se pune porque a gente tem vontade de comer aquele alimento, a gente tá indo totalmente contra as nossas emoções. E o alimento, por ser emoção, ele se torna uma coisa tão pesada. Por isso que entrar numa dita dieta é uma coisa que pode ser ruim pro nosso corpo, principalmente, mas principalmente é pra nossa mente. Porque a gente fica nesse ciclo de achar que eu preciso seguir tal coisa porque eu tenho tal objetivo, eu preciso me punir por ter uma vontade, por ter uma emoção ligada a um alimento. Consegue perceber que a dieta, nesse momento, ela já não importa mais pro nosso corpo. Ela tá impactando principalmente na nossa mente e aí ela começa a despertar aquelas ansiedades, aquela necessidade por um alimento, aquela vontade que a gente não consegue fazer passar por um alimento que a gente tem que comer.